Olha, 1945 é um daqueles anos que mudou absolutamente tudo. As consequências a gente sente até hoje, sabia? Então o que vamos fazer aqui é voltar para esse momento tão crucial, mas sem aquela vantagem de saber o que aconteceu depois. A ideia é tentar enxergar tudo pelos olhos de quem estava lá, com base no que o jornal The Economist estava analisando naquela época. O fato era simples, mas monumental. A guerra tinha acabado. Em 1945, já estava claro que o colapso militar da Alemanha e do Japão era só questão de tempo. E isso marcou o fim do conflito mais devastador da história. A comemoração foi mundial, claro, mas por baixo daquele alívio todo, uma nova camada de incerteza, de complexidade, já começava a se formar. E aí é que está o ponto central de tudo, né? Ok, a guerra acabou, as armas se calaram, mas a paz começou de verdade? Quem olhava a situação na época sentia uma incerteza gigantesca no ar. Porque, vamos combinar, o fim de uma guerra não é como um interruptor que liga a paz. Pelo contrário, o que se viu foi um enorme vácuo de poder e um monte de desafios completamente novos surgindo. E o primeiro desses grandes desafios é encarar a devastação do continente europeu, a escala da destruição. Física, política, social, era algo quase impossível de entender. Era um continente inteiro em ruínas, literalmente. A reconstrução ia muito, mas muito além de só reerguer prédios. O verdadeiro desafio era bem mais profundo. Era sobre reconstruir a identidade das nações, redesenhar fronteiras e, a partir do caos total, criar novos sistemas de governo. E essa crise era geral, não se limitava a um país ou outro. A Rússia estava devastada. Os Balcãs eram um verdadeiro barril de pólvora político. A França enfrentava uma crise econômica seríssima. E a Alemanha, o coração do conflito, estava em colapso total. O problema era continental. No meio dessas cinzas todas, os líderes das potências que venceram a guerra tentaram sim construir uma paz que durasse. Só que quase imediatamente, aquelas alianças que foram criadas na guerra começaram a rachar. A cooperação foi dando lugar para uma desconfiança cada vez maior. A sequência de eventos daquele ano mostra bem essa tensão. Em fevereiro, a Conferência de Alta definiu as bases do pós-guerra, mas, ao mesmo tempo, já plantou sementes de discórdia. Em abril, a morte de Franklin Roosevelt mudou completamente a dinâmica política. Junho trouxe um pingo de esperança com a fundação da ONU. E aí, em julho, a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido mexeu de novo no equilíbrio de poder. Sabe, existia uma diferença gritante entre o que era dito em público e o que acontecia nos bastidores. No papel, nos discursos, todo mundo falava em estabilidade, cooperação, segurança. Lindo, né? Mas quem analisava a situação na época já via outra coisa. Rivalidades começando a surgir, uma desconfiança mútua crescendo e cada país, claro, puxando a brasa para sua sardinha. Aquela imagem de união era, na verdade, bem frágil. E então, no meio dessa tentativa frágil de reconstrução, um evento mudou todas as regras do jogo. Uma força nova, com um poder que ninguém podia sequer imaginar, foi revelada para o mundo. Foi o mês que marcou não apenas o fim da guerra, mas o começo de uma era completamente nova e assustadora, a era atômica. As análises da época sacaram na hora. A bomba não era só uma arma maior. Era algo totalmente diferente. Uma força que reescrevia as regras das relações internacionais, do poder militar e que colocava em xeque a própria sobrevivência da humanidade. E essa era a pergunta que ecoava em todo lugar, nos corredores do poder, nas páginas dos jornais. Essa nova tecnologia era garantia da paz? Um poder tão terrível que ninguém mais ousaria começar uma guerra? Ou era a semente de um novo conflito, um conflito talvez apocalíptico? Chegando ao fim de 1945, o mundo comemorava, sim, mas com um sentimento de apreensão muito grande. A vitória foi conquistada e o custo foi imenso. Mas o futuro parecia qualquer coisa menos certo. Estava totalmente em aberto. Então, o legado de 1945 não foi só de triunfo. Foi um legado de destruição em massa, de uma ordem mundial construída na base da desconfiança, do medo da bomba atômica e, acima de tudo, de uma incerteza profunda sobre o que viria pela frente. E assim, a pergunta que ficou no ar era a mesma que os observadores faziam lá em 1945. A vitória encerrou um capítulo terrível da história, mas o mundo estava no início de um novo capítulo, sem garantia nenhuma. Será que a humanidade conseguiria transformar todo o sacrifício da guerra em uma paz que realmente durasse? Bom, essa era uma pergunta que levaria décadas para ser respondida.